Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que sim. Comigo está tudo bem. Graças a Deus, com saúde, a gente corre atrás do resto, né, gente? E aí, quem se lembra onde que a gente finalizou a aula passada? Alguém diz aí para mim onde paramos? Isso mesmo. A gente finalizou a aula, né? Sobre embolia. E aí, para finalizar, os distúrbios circulatórios, eu vou dar continuidade, então vai ser bem breve, bem pequena a aula hoje, porque só falta falar sobre o edema, o infarto, a isquemia e vou acrescentar com o choque também, porque eu acho muito importante que vocês tenham essa visão, essa concepção aí de que é o choque, né? Quando que esse paciente vai evoluir com quadro de choque. Então vamos continuar. Alguém tem alguma dúvida da aula passada? Ninguém me mandou nada, ninguém falou nada, quer perguntar? Mentalmente eu tô ouvindo aqui, hein, gente? Vocês acham que não, mas eu estou. Não, né? Vocês estão sabendo tudo. Então vamos lá. Já já semana de prova, né? Na próxima semana, semana do dia 8. Espero que vocês estejam aí se preparando, estudando semanalmente, tá? Essas videoaulas, a vantagem é que ela permite, né, que vocês vão pausando a aula, voltando, tirando as dúvidas, estudando novamente. Mas eu estou aqui para qualquer dificuldade, qualquer dúvida, justamente para poder ajudar e orientar vocês. Então vamos lá. Edema. Já falei um pouco sobre o edema para vocês nos distúrbios inflamatórios, tá? Mas acaba que aqui dentro dos distúrbios circulatórios, ele também tem a sua contribuição. Então, para reforçar, o edema é aquela condição clínica, né? Onde acontece ali um acúmulo anormal de líquido no interstício ou nas cavidades pré-formadas do organismo. Ou seja, eu tenho ali um aumento, um acúmulo anormal de líquido que ele pode ser de forma localizada ou de forma generalizada. Geralmente ele pode ocorrer ali na região peritoneal, na região das nossas articulações, na região pericárdica, na região pleural. Então esses são os principais exemplos onde esse edema ele pode se localizar, tá? Então, como eu já falei para vocês, o edema ele pode vir de forma generalizada ou de forma localizada. Só falando assim, vocês já devem ter uma noção aí da diferença do que é um edema generalizado para um edema localizado, certo? Edema generalizado é aquele que ele é tratado como anasarca, ou seja, em todo o organismo daquela pessoa que está passando por aquele processo patológico. E já o edema localizado, ele se localiza em um órgão, em um membro, dependendo da condição clínica ali do momento. E ele também pode ser classificado, gente, de acordo com a composição do líquido. Então, ele é classificado por região e ele também é classificado por composição. Então, quando eu falo de região, lembra que ele pode ser de forma geral ou de forma localizada. E quando eu falo de composição desse líquido, o edema ele pode ser subdividido em edema que ocorre por transsudato ou exsudato. Fala aí para mim a diferença. O que é um edema com transsudato e exsudato? Quando falar em exsudato, lembra que é aquele líquido que ele é composto, tem no seu componente ali por bastante proteínas, tá? Geralmente ali em condições inflamatórias, eu tenho a expulsão desse exudato com componente ali carregado de proteínas que eu estou expulsando do meu organismo. E já se tratando de um edema com presença de líquido transsudato, já é um líquido mais leve, que tem pouca presença de proteína. Então, essa é a diferença do exudato para o transsudato, tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo, fazendo aqui uma gestão visual para vocês. A ciste, ela é classificada como qual tipo de edema? Respondem aí para mim mentalmente, que eu vou ouvir daqui. O quê? Isso mesmo.
A ciste, ela é considerada como um edema localizado. Vocês concordam comigo? Estou localizando esse edema numa única região do meu corpo, do organismo daquela pessoa que está acometida. E já nesse segundo exemplo aqui, eu tenho aqui um exemplo de anasarca. Então, a anasarca é aquela condição clínica onde o meu paciente, aquela pessoa, ela se encontra num estágio de edema generalizado, ou seja, eu tenho um edema distribuído por toda a região do corpo, ó, região da face, região dos membros, região do abdômen. Então, são condições diferentes, tá? Geralmente, pacientes que estão ali evoluindo no cuidado da terapia intensiva, que estão em tratamento de uma insuficiência renal crônica dialítica, esses pacientes tendem a acumular ali um maior líquido no seu interstício, evoluindo com quadro de anasarca, tá? Então, tudo é muito relativo, tudo deve ser avaliado com o aspecto clínico, com a condição clínica do momento que o seu paciente está evoluindo, certo? Importante vocês se atentarem à nomenclatura, tá? Toda vez que vocês se depararem com situações, condições que esse paciente está passando por uma condição clínica que envolve o edema, como eu falei para vocês, o edema localizado, ele envolve particularidades, ele envolve cavidades, regiões distintas, tá? Então, o prefixo hidro, seguido do local do edema. Hidro vem de água, né? Então, lembrem-se, hidrotórax, o prefixo hidrotórax. Vocês têm que lembrar que é presença de líquido onde? Na minha caixa torácica. Hidropericárdio, presença de edema, acúmulo de líquido onde? Na região do pericárdio. Hidroperitônio, presença de líquido, presença de água ali na região de onde? Do abdômen, evoluindo com um quadro de asciste. Então, é bem tranquila essa questão da terminologia, tá? Da nomenclatura, porque ela acaba te dando o prefixo como algo que nos diz que é um prefixo de água, de líquido, mas seguido do local onde está acontecendo. E o edema generalizado é em forma de anasarca, tá joia? Então, em se tratando de edema, eu achei importante trazer para vocês como que ocorre a fisiopatologia dessa condição, certo? Se o movimento da água dentro dos tecidos ou das cavidades corporais excederem a capacidade de drenagem, o líquido é acumulado no interstício, evoluindo com o quadro de edema. Tá claro para vocês essa definição do que é o edema? Então, o meu paciente ele vai evoluir ali nessa condição do edema quando ali a minha cavidade corporal ela exceder a minha capacidade de drenar aquele líquido. Lembra que o nosso organismo ele é composto por uma parte linfática e essa parte linfática que é responsável por executar essa parte da drenagem do nosso organismo, justamente para fazer esse equilíbrio, esse controle do nosso organismo. Então, quando essa capacidade de drenar ela se excede, é onde vai ocorrer o acúmulo desse líquido na região intersticial. Então, falou em acúmulo de líquido na região intersticial, já liguem com a condição do edema, tá? Então, se houver acúmulo ali dentro da cavidade, o nome já muda, que é o que eu falei para vocês. Pode evoluir como um hidrotórax, um hidropericárdio e um hidroperitônio. Então, acúmulo dentro da cavidade. E a anasarca já vem aí como um edema generalizado e grave, que gera ali um grande aumento tecidual subcutâneo, tá? Então, só para complementar aqui e contribuir com o raciocínio de vocês, a etiopatologia do edema ela ocorre da seguinte forma. Ocorre ali uma diminuição da resistência arterial periférica e também uma diminuição do débito cardíaco. Dessa forma, eu vou evoluir com uma diminuição do enchimento do leito arterial, uma ativação do sistema
angiotensina, aldosterona lá nos rins, tá? Onde vai ocorrer uma retenção ali de sódio e água. Lembre-se que onde tem sódio, tem água. Onde tem sódio, tem água. E evoluindo com uma expansão do volume circulante total, onde vai formar esse meu edema. Então, repetindo para vocês fixarem a etiopatologia do edema. Primeiramente, vai ocorrer ali uma diminuição da resistência arterial periférica, evoluindo também com a diminuição do débito cardíaco, e através dessa queda desses dois processos, eu vou ter a diminuição do enchimento do leito arterial daquela pessoa. O meu sistema renina, angiotensina, aldosterona lá dos rins, ele vai ser ativado nessa cascata, onde vai começar a evoluir com uma retenção de sódio e água e havendo uma expansão do volume circulante total e surgindo o edema. Então, cerca de 60% do peso corporal de nós, ele é composto por água. E 2/3, gente, dessa água, ela tá ali no espaço intracelular e o restante no extra, tá? Ou seja, lá no interstício, ou também conhecido no terceiro espaço. E cerca de 5% desse líquido total, ele se encontra ali no leito vascular, ou seja, o meu leito vascular é a região do nosso plasma sanguíneo. O movimento da água e dos solutos, os solutos são sais, tá? O sódio, o potássio são solutos. Então, o movimento desse soluto entre ali os espaços intersticiais e intravascular, ele é controlado tanto pela pressão hidrostática quanto pela pressão colodosmótica. Professora, não entendo. Qual que é a diferença de hidrostática para colodosmótica? A pressão hidrostática é aquela que tende a expulsar o líquido do vaso. Então, a pressão hidrostática é aquela que tende a expulsar o líquido do meu vaso. E já a coloidosmótica é a pressão que tende a puxar, a trazer aquele líquido para dentro do meu vaso. Então, esse movimento aí entre esse espaço intersticial e intravascular, ele precisa desse equilíbrio, desse controle dessas duas pressões, para eu não tirar demais e nem para eu colocar demais. Então, entendam aí a diferença da hidrostática para a coloidosmótica, para que a gente atinja um equilíbrio, tá? Dessa perfusão, desse quantitativo de água e solutos que está ali transcendendo pelos espaços intersticial e intravascular do nosso organismo. O aumento da pressão capilar ou a redução de pressão colodosmótica, ela pode aumentar o líquido intersticial. Então, quando eu aumento esse líquido intersticial, eu evoluo com essa situação do edema, tá? Então, mais uma vez, para vocês fixarem, falou em edema, lembra que é uma condição que ocorre um acúmulo de líquido lá no espaço intersticial, tá? E o edema, ele nunca é uma situação fisiológica, então se atentem. Tem um paciente ali para você avaliar, você está fazendo ali o seu exame físico, avaliou, observou que tem uma situação diferente que chamou a sua atenção em relação a esse edema, vamos discutir, vamos passar para frente, porque nunca é uma situação fisiológica, tá? Então, não é algo normal que o nosso organismo produz. Então, na maioria das vezes, esse processo de edema, ele vem acompanhado aí de algo que pode estar desregulado ali na sua fisiologia, no seu sistema, tá? Na maioria das vezes, ele vem acompanhado aí de uma situação que acaba sendo patológica, tá certo? Então, aqui a pressão hidrostática, a pressão osmótica, tá? O nosso capilar, o capilar linfático, que é responsável ali por fazer aquela drenagem, por enxugar aquele líquido, e em momentos que esse líquido ele se acumula e que eu não consigo mais drená-lo, infelizmente ele vai se acumular ali na minha região do meu interstício, ocasionando esse quadro de edema. Muito interessante esse slide, tá? Aqui eu trouxe para vocês as categorias fisiopatológicas do edema. Então,
Então, quais são as principais patologias, professora, que eu posso encontrar essa condição de edema nos meus pacientes? Geralmente, pacientes que têm ali um retorno venoso insuficiente, seja por uma condição de CC, tá? Que é a insuficiência cardíaca congestiva, evoluindo ali com um processo de ascite, que é o líquido ali acumulado, né, na região do peritônio. A cirrose hepática é uma condição também que evolui com o processo de edema. A trombose por oclusão de alguma região. A insuficiência renal. A inatividade dos membros inferiores também pode ocasionar, né? Porque que muitas vezes quando a gente fica muitas horas na mesma posição, né, com os membros paralisados ao final do dia, quando a gente tira o nosso sapato, a gente está num processo ali de edema, justamente pela essa inatividade, tá? O processo de desnutrição também, ele pode levar a um processo de edema importante, tá? Desregulado ali a fisiologia do meu organismo. A hipoproteinemia também ocorre ali com a redução de albumina, uma síndrome nefrótica. Pacientes pós-cirúrgicos também podem evoluir com situação de edema. Pessoas que retêm muito sódio por uma condição excessiva de consumo, elas também evoluem em situações de edema. Inflamações agudas e crônicas também é uma situação que evolui com condição de edema. E aqui são as consequências clínicas do edema mais importantes. Então, o que eu trouxe para vocês? O edema subcutâneo é uma condição importante, o edema pulmonar e o edema cerebral. Então, quando eu estou falando dessas consequências clínicas, eu pergunto para vocês, eu estou falando de uma condição clínica, de um edema generalizado ou de um edema localizado? O que vocês acham? Isso mesmo, é uma situação clínica de edema localizado, né? É algo que não está localizando de forma generalizada como na nasarca. Então, neste caso, eu tenho um edema subcutâneo, que pode estar ocorrendo ali na região do meu tecido, da minha pele, um edema pulmonar, que pode estar ocorrendo ali na minha área pulmonar, um edema cerebral na área do meu cérebro, tá? Então, só para vocês fixarem. Aqui alguns exemplos, tá? Em imagens. Então, aqui um edema de membro inferior bem localizado, né? Lembra aqui do sinal de Godoy, né? Da manobra que eu passei para vocês na aula dos distúrbios inflamatórios, que a gente faz a compressão polpo digital ali, espera alguns segundos para poder avaliar essa situação. Aqui uma condição de ascite também com edema localizado, tá? Aqui também, ó, na elefantíase, que é uma doença que causa também uma situação de edema localizado, uma doença aí, uma característica bem importante, tá? Que é causado ali pela picada do mosquito, do envolvimento do verme. Então, a elefantíase também é um exemplo de edema localizado. Observem que o membro superior dela se mantém íntegro e os membros inferiores apresentando aí esse edema localizado. E aqui também um edema cerebral, trazendo aqui para vocês a diferença das duas situações, ok? Ficou claro em relação ao edema? Posso passar para frente? Posso, sem dúvida? Então, vamos lá. A próxima condição clínica em se tratando de distúrbios circulatórios é a isquemia. Isquemia também é algo que vocês vão lidar aí diariamente no cotidiano de vocês. Quem for trabalhar aí diretamente, né? Na assistência, no pronto-socorro, na clínica, nas UTIs da vida. O que é isquemia? Eu tenho certeza que a maioria de vocês já conhece esse processo patológico. Então, a isquemia ela é definida ali, gente, como a redução ou parada do suprimento sanguíneo em determinado órgão ou tecido, ou seja, aquele processo isquêmico, ele deixou de vascularizar aquela região atingida. Então, aquela lesão local, ela deixou de respirar, ela deixou de nutrir. E as causas principais desse processo de isquemia, ela ocorre pelo quê? Diminuição da pressão
entre artérias e veias, obstrução da luz vascular, tá? Por uma condição aí de embolia ou uma placa de ateroma, então isso acaba também trazendo um processo de isquemia, o aumento da viscosidade do sangue por uma policitemia, por uma condição de anemia, onde o meu sangue ele se torna mais viscoso ali para poder passar, carrear pela luz do meu vaso, pelo aumento da demanda, tá? Pela demanda ali energética daquele meu órgão, do meu tecido. Então, essas são as principais causas de isquemia, ok? Eu tenho, em se tratando de isquemia, 3 classificações. A isquemia aguda temporária, tá? A própria classificação nos diz. É uma condição que ocorre de forma aguda e temporária, ou seja, tem prazo para iniciar e acabar. Qual que é o exemplo que eu trouxe aqui para vocês, se tratando de isquemia aguda temporária? São aqueles pacientes que podem estar ali praticando atividade física e eles evoluem ali com um quadro de angina, uma angina estável, uma angina instável, ou seja, foi um processo agudo e temporário. Houve ali uma diminuição do processo ali de vascularização da região daquele meu vaso, só que foi de forma temporária, foi bastante rápido. Então, é algo que, como eu falei para vocês, foi reversível, tá? Então, quem conhece aí alguém que sofre de problema de angina estável ou instável, então é justamente essa isquemia aguda temporária. E geralmente ela ocorre ali em pessoas que estão ali, ó, na prática da atividade física, que é um momento que exige um bombeamento mais efetivo, é um momento que requer uma carga energética maior, porque eu estou ali consumindo, né? Então, falou em isquemia aguda temporária, lembra do quadro clínico da angina, certo? Uma isquemia crônica temporária, que eu já trouxe para vocês uma LPP, uma lesão por pressão, tá? Acredito muito também que você já tem uma noção aí do que ocorre ali no processo da lesão por pressão. Eu tenho uma isquemia, né? Eu tenho uma diminuição daquele fluxo sanguíneo, daquela nutrição naquele local que foi acometido, neste caso aqui, né? Na região sacral. E eu tenho uma isquemia crônica temporária. Crônica porque essas lesões, elas tendem a cicatrizar aí por um processo demorado, dependendo, lógico, né, do nível de nutrição desse paciente, da idade, da condição clínica que ele está, mas é algo que também é reversível. Vocês concordam comigo? Então, por isso que é uma isquemia crônica temporária, tá? Vão se passando ali os dias, mas é algo que foi evoluído ali pela situação daquele meu paciente estar acamado, pela pressão que ele evoluiu ali, mas que é algo também que é crônico, mas é temporário. E já a isquemia absoluta temporária, eu tenho uma oclusão aqui total daquela parede do meu vaso, só que ela também é temporária. Em que caso? Em qual ocasião, professora? Aquele paciente que evoluiu ali com uma parada cardíaca, ou seja, eu tive uma cessação daquela circulação. O meu sistema, ele isquemiou, ele fechou, mas foi de forma absoluta e temporária. Por quê? Porque a equipe preparada, ela foi lá, fez as ações de RCP, né, redistribuindo aquela rede, aquele oxigênio, e eu consegui reverter aquela isquemia. Então, em situações aí que o paciente evolui com essa parada cardiorrespiratória, que ela é reversível, eu tenho uma isquemia ali absoluta, uma oclusão total, que ela é temporária, mas que com as manobras, tá? Com o processo ali da RCP que foi realizado, abriu, foi revertido, eu consegui reoxigenar os meus tecidos. Ficou claro para vocês a respeito da isquemia? Ok? Então vamos lá, quase finalizando. E a definição do infarto. O que é um infarto, hein, gente? Fala aí para mim. Será?
Acho que sim, é isso mesmo. Já quando eu falo do infarto, é uma condição que consiste em uma área circunscrita de necrose tecidual. O que vocês acham que causou essa necrose tecidual, hein, nesse paciente? A isquemia. Então, um quadro ali de isquemia prolongado, devido a um distúrbio da circulação, tanto de forma arterial quanto venosa, ele vai se transformar ali num processo de necrose tecidual, evoluindo por uma área infartada, ou seja, uma área morta. Aquela região morreu, tá? De forma ali irreversível, tá? Então, sendo prolongada a isquemia, ela resulta em um consumo da reserva energética na área afetada, provocando a necrose, tanto nas células parênquimatosa ou nas estromais. Então, lembra que lá no início do semestre a gente estudou sobre o processo da necrose tecidual, tá? Então, quando uma região necrose, eu tenho ali a morte daquele meu tecido, ele não consegue respirar, não consegue recircular mais. Em se falando do infarto, eu tenho duas subdivisões. Esse infarto ele pode ser classificado como um infarto branco, que geralmente o infarto branco ele vem de origem isquêmica, e o infarto vermelho, que o infarto vermelho ele se apresenta ali como um tipo de infarto de origem hemorrágica. Então, falou em hemorragia, vermelho, sangue. Lembra? Falou em isquemia, infarto branco. Tá joia? E qual que é a diferença, professora, desse infarto branco para esse infarto vermelho? Vou explicar agora para vocês. O infarto branco, ele ocorre ali quando há uma obstrução arterial, tá? Em órgãos sólidos com circulação terminal, ou seja, pouco ou nenhuma circulação colateral, tá? Geralmente, esse infarto branco, ele acomete ali a região do baço, a região do rim, a região do nosso coração. E é nessa característica aqui, ó, que a gente verifica uma lâmina orgânica, tá? Então, é na cor branca mesmo. Então, avaliou uma lâmina ali orgânica que tem esse processo aí, essa resolução esbranquiçada, se trata aí de uma região do infarto branco, tá? Os infartos brancos, eles tendem ali a ser cuneiformes, contendo ali um vaso ocluído no ápice e a periferia do órgão, geralmente ele forma a base desse processo do infarto branco. Tipicamente, eles são, resultante de oclusões arteriais, como eu já falei para vocês, em órgãos que não possuem uma circulação dupla, que é a circulação colateral, e se tornam ali de forma progressiva mais pálido, mais esbranquiçado, muito bem definido com o tempo, tá? Então, por que ele vai ficar pálido? Porque falta oxigenação. O meu oxigênio, ele não chega ali. E por que ele não chega, professora? Porque me falta a presença ali daquela circulação dupla, daquela circulação colateral. Porque é por isso que existe... A anatomia ela é tão perfeita que ela faz esse processo da circulação colateral justamente pensando nessas situações que o paciente evolui com isquemia, que esse paciente evolui ali com o infarto daquela região do tecido, porque quando eu tenho uma circulação colateral, os vasos colaterais, eles tendem a suportar um nível maior desse processo de falta de oxigênio, porque se a minha circulação principal ela deixa de fornecer esse aporte sanguíneo, quem vai socorrer com a finalização da circulação principal é a colateral. Então, neste caso do infarto branco, eu não tenho essa rede colateral. Então, é justamente por isso que esses órgãos eles vão evoluindo ali por uma progressão mais pálida, por essa falta de oxigenação, tá joia? Então, aqui mais um exemplo do baço, tá? Com esse tipo de isquemia aí branca, tá? Nesse processo. Aqui mais um exemplo para vocês também, ó. Olha essa região da periferia, tá? Então, tudo isso aqui é o processo desse infarto aí branco,
tá? E já o infarto vermelho é totalmente ao contrário. Quando eu falo do infarto vermelho, consiste ali num processo de intensa cor vermelha na região atingida. E é ao contrário, essa região que foi atingida, o paciente se encontra num processo de hemorragia, tá? E essa hemorragia, ela se forma ali na área da necrose. Então, geralmente, esse processo de infarto vermelho, ele ocorre ali, ele é observado em órgãos frouxos, tá? Que tem uma irrigação dupla ou com rica circulação colateral. Pegaram aí o macete? Não esqueçam, tá? O infarto branco ocorre em regiões que não possuem a irrigação dupla e não possuem a irrigação colateral. Tomem nota. E já o infarto vermelho é uma condição que se aplica para órgãos frouxos e que tem ali uma intensa irrigação dupla com circulação colateral. Então, é justamente por isso que esse meu paciente, ele tende a evoluir com processo hemorrágico, porque é uma região bastante vascularizada, tá? Então, tem aqui a região do intestino, tá? Trazendo como exemplo aí para vocês dos órgãos frouxos. Então, o infarto vermelho ou hemorrágico, ele pode decorrer de oclusão venosa, como uma torção ovariana, pode ocorrer em tecidos frouxos, como o pulmão também é um segundo exemplo, onde esse sangue, gente, ele pode se acumular em zonas infartadas e principalmente em circulações duplas, ou seja, circulação colateral. Como exemplo principal desse tipo de infarto vermelho, ele geralmente ocorre ali do nosso intestino delgado e também na região do pulmão, tá? Então, nessa condição, a característica que vocês têm que tomar nota é que o tecido ele costuma ficar ali com aspecto avermelhado. E por que isso ocorre, professora? Por conta dessa decorrência da grande hemorragia, desse processo que ele está passando, tá bem? Então, esse é o exemplo, tá? São regiões circuladas aqui com aspecto mais avermelhado, tá bem? E possui o processo da circulação colateral. E para finalizar, que achei muito digno acrescentar aqui nessa aula, o choque, que é também uma condição ali de distúrbio circulatório, e que isso daqui, gente, não cai não. O choque despenca, tá? Falando para vocês aí a realidade do nosso dia. Esse processo de choque, ele despenca, principalmente em situações de urgência e emergência, tá? Pessoas que vão querer ir trabalhar na terapia intensiva. Vamos conhecer o que é essa condição que o paciente está chocado quando fala. O paciente está em choque séptico, choque anafilático, tá? Então, são várias condições e cada um com suas características específicas. Então, vamos lá conhecer o processo em si. O choque é a via comum final de vários eventos potencialmente fatais, incluindo ali grandes perdas sanguíneas, né? Perdas sanguíneas extensas, um processo de trauma ou queimadura que também evolui de forma extensa, a embolia pulmonar e também a sepse. Então, estão vendo aí a importância e a gravidade desse processo? Pacientes, pessoas que já evoluem ali nesse quadro de choque, então provavelmente é um paciente que ele não está numa condição muito satisfatória, tá? Então, independentemente da causa, o choque ele se caracteriza por hipoperfusão sistêmica dos tecidos. Gente, isso aqui é tão importante, mas é sério. Quando vocês estiverem lá trabalhando, vocês vão lembrar de mim. 1% dessa aula aqui que eu quero que vocês peguem essa condição do choque, porque a hipoperfusão sistêmica, ela está muito presente em pacientes graves, tá? E a gente consegue avaliar como, professora, essa hipoperfusão sistêmica, trazendo para a nossa prática do dia a dia. Tem um exame que é coletado na UTI, que é a gasometria venosa central. Lembra que a gente tem a coleta da gasometria arterial, que vai avaliar ali as condições, né, respiratórias, os valores de pH, de PCO2, de PO2, do meu bicarbonato, tá? Para avaliar a condição respiratória.
a condição renal, do nosso tampão ali do nosso organismo, dos nossos tampões fisiológicos. Mas em se falando de hipoperfusão sistêmica, essa avaliação ela é feita diariamente, é rotina essa coleta da SVO2, que é a gasometria venosa central. Então, geralmente, ela é coletada pelo catéter central do paciente, tá? Então, você faz uma coleta ali de 2, 3 ml desse sangue diretamente do catéter central. A primeira amostra, geralmente, você despreza e aspira mais 2, 3 ml e vai ser processado lá no seu gasômetro. Então, quando você imprime esse exame, o que é importante vocês avaliarem? A SVO2 desse paciente, que é a saturação venosa central. Então, a SVO2, geralmente, o valor aceitável é ali entre 60% e 70%. Então, pacientes que estão em condições de choque, de hipoperfusão sistêmica, geralmente eles se encontram aí com a SVO2 mais baixa. E o que deve ser feito para reverter essa situação? Volume. Então, lógico, o paciente ele vai ser avaliado, tá? De forma céfalo-caudal, função renal, porque se tratando de hipoperfusão e hiperperfusão, eu estou falando de volemia, eu estou falando de oferta de líquido, tá? Então, toda vez que o paciente estiver hipoperfundido, provavelmente você vai ter que ofertar uma demanda de volemia para ele. E hiperperfundido, dependendo da condição, você vai retirar um pouco dessa condição de volemia dele, tá? E outro procedimento que também é realizado na prática, que ajuda bastante nessa questão do choque, que vocês vão passar por isso, vocês têm que aprender a fazer para poder ensinar, é a aferição da PVC, que é a pressão venosa central. Não sei se todos já têm conhecimento. É um equipo, tá? Que ele vem para se conectar no acesso central do paciente. Tem uma régua que você vai instalar, você vai medir, tá? Na região aqui do, mais ou menos da região flebostática aqui, da região axilar, tá? Então, são coisas que vocês vão aprender lá na prática, só tô trazendo para vocês começarem a associar que em se tratando de choque, lembra da saturação venosa central e lembra da PVC. PVC eu vou avaliar a perfusão, a volemia, para saber se esse paciente está hipervolêmico ou hipovolêmico. E na saturação venosa central, eu vou avaliar a hipoperfusão desse meu paciente. Se essa SVO2 ela está aceitável, ela está baixa ou ela está alta, tá? Quais são as consequências aí desse processo de choque? É um comprometimento da perfusão tecidual, evoluindo ali a hipóxia celular, tá? Então, por isso que é um processo extremamente grave. E quais são, professor, as categorias que esse choque aí, ele é classificado? Então, o choque ele é subdividido em choque cardiogênico, choque hipovolêmico, choque séptico, choque neurogênico e choque anafilático. Já ouviram falar, né? Tenho certeza que sim. Então, vou passar aqui para vocês de forma bastante objetiva, tá? Esses tipos de processos que eles evoluem. Eu creio que na disciplina de clínica médica, vocês provavelmente passaram aqui por essa patologia, já estudaram. Então, só para acrescentar aqui com o raciocínio de vocês. O choque cardiogênico, ele resulta ali num baixo débito cardíaco, tá? Decorrente ali da falha da bomba cardíaca daquele paciente. Ele pode ser causado ali por um dano no miocárdico, geralmente por situações que envolvem uma situação de AM, uma arritmia, um paciente que talvez esteja passando aí por um PO, tá? Um pós-operatório de revascularização do miocárdio. Então, é um processo também que ele pode evoluir ali com choque cardiogênico, tá? Então, falou de choque cardiogênico, lembra de condição ali na nossa bomba cardíaca. Já o choque hipovolêmico, esse aqui é o mais comum, tá? Se tratando ali de pacientes que evoluíram com baixo débito cardíaco, que ele decorre
da perda de volume, ou seja, a volemia desse meu paciente. É um paciente que pode ter evoluído aí com um processo de trauma, um abdômen agudo, um processo interno, um trauma torácico, que está com sangramento importante ali, evoluindo com um quadro de hemorragia interna. Então, falou de choque hipovolêmico, lembra da condição de perda de volume sanguíneo ou também volume plasmático, tá? Como exemplo aí a hemorragia. O tratamento aqui geralmente vai ser repor. Se eu perdi volume, eu tenho que repor, seja ele em hemotransfusão de sangue, em processo de reposição de coloide, como soro fisiológico, Ringer lactato, tudo vai depender da rotina do local que você está trabalhando e da condição clínica desse paciente. O choque séptico já é uma condição também bastante comum nas unidades de terapia intensiva. Quando se fala em choque séptico, é um processo que resulta ali da vasodilatação arterial decorrente de quê? De uma resposta imune que ela é sistêmica. Decorrente de quê? De um quadro de infecção, gente. Uma infecção microbiana, tá? Então, o paciente que evolui com processo séptico, de choque séptico, ele foi desencadeado ali por uma resposta imune sistêmica de um quadro infeccioso por algum micro-organismo. Vocês já ouviram falar que tal pessoa deu entrada no hospital por conta de uma infecção de foco urinário, mas que ela evoluiu com uma piora, teve que ser encaminhada para a UTI, e esse processo dessa infecção de foco urinário, ela acabou evoluindo com um processo de choque séptico. Por quê? Devastou, foi uma situação mais grave e mais generalizada, tá? E geralmente esses pacientes que evoluem com quadro de choque séptico, as principais características, sinais e sintomas que devem ser observados são os sinais de quê? Hipotensão, porque esse meu paciente ele está hipoperfundido, a febre e a taquicardia. Então, falou em choque séptico, lembrar dessas três condições: hipotensão, febre e taquicardia. Tomem nota, tá? O choque neurogênico, a própria condição já nos diz onde ela também acontece, resulta ali da perda de tônus vascular associada à anestesia ou lesão da medula espinhal. Então, falou de choque neurogênico, lembrar ali de uma lesão na região da medula espinhal. E já o choque anafilático é uma condição aí também que resulta da vasodilatação sistêmica, do aumento da permeabilidade vascular, que acaba sendo deflagrado por uma reação de hipersensibilidade medida por imunoglobulina E, ou seja, o processo alérgico. Sofrer um processo anafilático, uma anafilia, né? Ali de um processo alérgico que ele é bastante grave. Geralmente, esse choque anafilático, ele ocorre, como exemplo para vocês, em pessoas que têm alergia de camarão. Um exemplo. Eu tenho alergia de camarão e por pura teimosia, eu fui lá e consumi. Então, pode ser um estado grave, tá? Uma condição extremamente grave, que já tive experiência de receber paciente que, infelizmente, ele evoluiu a óbito justamente por esse processo anafilático, tá? Por essa vasodilatação sistêmica que causou ali o aumento dessa permeabilidade, onde inicia ali um processo, né, que vai causar uma irritabilidade, vai ocorrer o edema, tá? Então, já ouviram falar que houve ali um edema de glote, onde obstruiu a minha via respiratória, e é justamente por esse processo do choque anafilático, tá bom? Então, para hoje, a gente finaliza aqui os distúrbios circulatórios, tá? Estudem aí a discussão da aula passada com essa, eu tenho certeza que tem muito o que contribuir com o conhecimento de vocês. Qualquer dúvida, vocês já sabem onde me encontrar. E é isso, foi isso que eu programei para vocês hoje.
Grande beijo e abraço em todos. Até mais!